Série Sermão do Monte, programa número 15. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Acabamos de ler os 4 primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, continuando o estudo do chamado Sermão do Monte. Esses versículos iniciam uma nova sessão deste ensino, e foi por isso que o texto foi dividido nesse ponto e um novo capítulo foi iniciado. Podemos dizer que o ensino de Jesus no capítulo 5 nos faz olhar para dentro de nós mesmos. As bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nossos corações e ver se Deus está realmente fazendo o seu milagre em nós. Se o milagre do novo nascimento realmente ocorreu, verificamos atitudes como as que Jesus citou na primeira parte do capítulo 5 de Mateus. Se este for o caso, constataremos estas atitudes crescendo e se desenvolvendo em nossas vidas. Portanto, as bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro. Mas aí o restante do capítulo 5 nos fala para olharmos ao redor, como relacionar essas bem-aventuranças com o irmão, o adversário, com as mulheres e com a esposa. Qual a relação das bem-aventuranças com o nosso próximo ou com o nosso inimigo? É disso que trata o restante do capítulo 5 de Mateus. Olhar ao redor. Depois de olhar para dentro e descobrir que existe um milagre acontecendo no seu coração, no seu homem interior, você quer crescer e desenvolver esse milagre colaborando com o autor deste milagre. Mas depois de olhar para dentro com a graça de Deus, você quer olhar ao redor e descobrir como este milagre se relaciona com as pessoas que fazem parte da sua vida e ver como tudo isso tem a ver com o mundo no qual você vive. Depois que Jesus fala como nossos relacionamentos devem ser, e somente serão com a graça de Deus, nós adquirimos a visão do que devemos ver quando olhamos para dentro de nós mesmos e aprendemos como as bem-aventuranças interferem em nossos relacionamentos. E assim estamos prontos para iniciar o estudo do capítulo 6, no qual Jesus fala para olharmos para o alto. No final do capítulo 5, fomos desafiados com a pergunta: o que você faz de diferente dos outros? Você é diferente? Você é especial? Existem pontos em sua vida e nos seus relacionamentos que precisam da graça de Deus? Para que você precisa de graça? Se ama apenas aqueles que o amam? Ou só cumprimenta os que cumprimentam você? Será que você mantém uma lista daqueles que merecem se relacionar com você por causa do que fazem? Se este é um dos jogos que você joga, do mesmo tipo que o mundo joga, então você não é diferente em nada e não existe nada de especial em você. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Outras traduções deste versículo usam a palavra graça. Vocês não precisam de graça para amarem apenas seus amigos.
Mas para virar a outra face quando alguém lhe bate na face direita, é preciso graça. É preciso ter a graça de Deus para responder às pessoas más ou aos inimigos da maneira como Jesus ensinou no final do capítulo 5. Quando pensamos em viver este milagre em nossos relacionamentos, logo compreendemos que precisamos de graça. De onde vem a graça? Já olhamos para dentro de nós mesmos e também ao nosso redor. Agora estamos prontos para ir em frente. No capítulo 6, somos encorajados a olhar para cima, para receber de Deus a graça para vivermos este milagre dentro de nós e em nossos relacionamentos. A primeira parte do capítulo 6 tem a ver com as disciplinas espirituais que devem ser desenvolvidas quando olhamos para cima. Nos primeiros 4 versículos, Jesus fala sobre dar, uma das disciplinas espirituais. E ele diz, agora eu quero falar com vocês, como vocês devem orar. Se vocês vão viver o milagre de olhar para dentro e ao redor, precisam da graça que vem com a oração. A seguir, Jesus começa a falar sobre jejuar. Nos primeiros 18 versículos do capítulo 6, Jesus fala sobre as seguintes disciplinas espirituais: dar, orar e jejuar. Estas 3 disciplinas têm a ver com o olhar para cima. Vamos comentar cada uma delas. Depois, a partir do versículo 19 até o final do capítulo, encontramos o que chamamos de valores espirituais. No capítulo 6, Jesus fala tanto das disciplinas como dos valores espirituais. Para que alguém seja a resposta e solução de Jesus, são necessárias estas disciplinas espirituais. Se você vai ser não parte do problema, mas parte da solução e da resposta de Jesus, vai precisar exercer estas disciplinas espirituais na sua vida. Estas disciplinas espirituais devem ser exercidas constantemente, mas só elas não é o bastante. Um dos pontos mais importantes do ensino de Jesus no Sermão do Monte é a segunda metade do capítulo 6, quando Jesus fala sobre valores. Vocês conhecem os valores de Jesus Cristo? Jesus tem um sistema de valores. Todos nós possuímos um sistema de valores. O grande desafio lançado pelo ensino do Sermão do Monte é este. Você tem os valores de Cristo? Será que valorizamos o que Jesus valoriza? As Escrituras ensinam a confessar a Jesus Cristo. Mas o que significa confessar a Jesus Cristo? Aprendemos que devemos confessar nossos pecados e também confessar a Jesus Cristo. A palavra confessar é feita de 2 palavras gregas que significam a mesma coisa e dizer, ou seja, confessar significa dizer a mesma coisa ou concordar. Quando você confessa o seu pecado, você não está dizendo que se arrepende ou que você lamenta por ter sido pego. O que você está fazendo quando confessa o pecado é olhar para ele e concordar com o que Deus diz. Para aqueles que fazem isso, existe a promessa de que Deus será fiel à sua palavra, ou seja, quando confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda e qualquer injustiça. Mas o que significa confessar a Jesus Cristo? Nesse sentido aqui, a palavra confessar não significa dizer que você lamenta. Você não pode dizer que lamenta Jesus Cristo. Não. Neste caso, confessar Jesus Cristo significa falar a mesma coisa que Ele fala. A mesma linguagem. Ou seja, acompanhar as palavras de Jesus Cristo pelas Escrituras. E no momento em que Jesus declarar um de seus valores, você o toma como seu. Você diz a mesma coisa que Ele. Você valoriza o que Ele valoriza. Por exemplo, Jesus valorizou o homem interior, como já vimos. Algumas pessoas valorizam o homem exterior. No final do capítulo 5, Jesus valorizou tremendamente o amor ágape, o amor incondicional. Você tem o mesmo discurso de Jesus a este respeito? Você diz a mesma coisa que ele diz sobre o amor, ou seja, que o nosso amor deve ser como o amor de Deus? Você afirma que nosso amor não está condicionado às atitudes da pessoa amada, mas que a ama de qualquer jeito, independentemente da performance dela? Devemos amar como o amor descrito em 1 Coríntios 13. Devemos trabalhar isso em nossos relacionamentos. Quando amamos o irmão, o adversário, as pessoas do sexo oposto, as esposas, os maridos, o homem perverso, os inimigos e o próximo, nosso discurso sobre o amor é o mesmo que o de Jesus e falamos a mesma coisa que ele. Os valores de Jesus são um fenômeno nas Escrituras.
Eu desafio a estudar a segunda metade do capítulo 6 de Mateus, descobrir quais são os valores de Deus e de Cristo e depois concordar com Deus e com Cristo a respeito deles. Mais uma vez devemos nos lembrar do contexto e da estratégia deste grande ensino de Jesus. A multidão no sopé da montanha enfrentando todos os tipos de problemas. Esse ensino de Jesus foi dado para os que estavam com ele no alto da montanha, a fim de fazê-los olhar para baixo e ver as multidões com os seus problemas. Esse ensino de Jesus visa nos mostrar como, pela graça de Deus, podemos ser parte da solução e da resposta para aqueles que estão lá embaixo. Quando estudamos a segunda metade de Mateus capítulo 6, deparamos-nos com isto. Uma das razões por que as pessoas têm tantos problemas é porque têm valores errados. Essas pessoas não têm os valores de Deus e de Cristo. A maneira de transmitir os valores é ir até lá embaixo e mostrá-los a elas. Valores são apreendidos e não aprendidos. Por isso você precisa mostrá-los. Foi por isso que Jesus passou 3 anos neste mundo, ao invés de vir numa sexta-feira à tarde para morrer na cruz pelos pecados do mundo e pronto, não. Jesus era a verdade e a vida, e ele demonstrou isso entre nós. Ele fez isso mostrando quais eram os seus valores. A primeira disciplina espiritual que encontramos na primeira metade do capítulo 6 de Mateus é dar. Obras de justiça. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Em algumas traduções, ao invés de obras de justiça, encontramos obras de caridade. Mais uma vez, como aconteceu no capítulo 5, encontramos um contraste entre a religião estabelecida e o ensino de Jesus. Como já dissemos, os religiosos tinham um tipo de justiça, uma autojustiça, diferente do tipo de justiça que Jesus queria para seus discípulos. Muita gente acha que nos últimos 6 parágrafos do capítulo 5, Jesus está anulando a lei de Moisés. Mas, como já vimos, Jesus não estava fazendo isso. No capítulo 5, Jesus ensinou aos discípulos que tudo o que ele estava falando estava de acordo com as Escrituras. Ele sabia que não ia concordar com a religião da época, com a maneira como eles interpretavam e aplicavam a lei. O ensino de Jesus concordava com o espírito da palavra, com o propósito da palavra que Deus tinha no coração. Era com isso que o ensino de Jesus concordava. Jesus afirmou: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a justiça deles não fosse superior à dos escribas e fariseus, estaria provado que eles não tinham compreendido o ensino do mestre. Uma pessoa hipócrita era aquela que atuava no teatro grego. Para representar o personagem, o ator usava uma máscara, uma cara falsa. Esse é o sentido literal da palavra hipócrita. Agora Jesus estava dizendo: vejam bem, qual é a sua real intenção ao dar e contribuir? Ao ver o fariseu tocar a trombeta e jogar a moeda na vasilha do mendigo, Jesus diz: prestem atenção. O que leva esse homem a fazer uma doação? A única coisa que o move é ser visto pelos homens, para que pensem que ele é generoso. E todos viram o que aquele fariseu fez, e se a recompensa que ele queria era ser visto pelos homens e ser considerado piedoso e caridoso, ele já conseguiu. No capítulo 6 de Mateus, Jesus afirma que esse tipo de justiça é hipócrita. A justiça que quero para vocês não é hipócrita. Ela é uma justiça verdadeira, e a justiça verdadeira não é horizontal, como a do fariseu. Ela não funciona no nível horizontal, não apenas para ser vista pelos homens, para obter o reconhecimento dos homens. Esta é a justiça horizontal. A justiça que eu quero para vocês, a justiça que eu quero que vocês pratiquem é vertical. Vocês devem dar como para Deus e não para os homens. Por isso, quando derem qualquer coisa, ninguém precisa ver o que vocês estão fazendo. Na verdade, quando vocês derem com uma mão, não deixem nem que a outra mão saiba. Essa é uma grande lição para nós, não é verdade? Não dá nem para imaginar aqueles fariseus soprando suas cornetas e fazendo esse papel ridículo nas ruas. Mas eu fico me perguntando se nós não acabamos fazendo a mesma coisa. Dizem que uma das experiências mais maravilhosas que existe é dar um presente bom para alguém anonimamente e depois ser descoberto. Por que é tão importante ser descoberto, hein? Porque o problema da religiosidade farisaica ainda existe hoje. Em relação a dar,
geralmente achamos mais importante a justiça horizontal do que a vertical. Como pastor, já observei que quando as pessoas contribuem, principalmente quando dão uma boa contribuição, elas não entregam um envelope, como todo mundo faz normalmente. Elas preferem entregar pessoalmente para o pastor para que ele tome conhecimento da contribuição. Sempre que isso acontecia na minha igreja, eu ficava um pouco chateado, porque via que a pessoa estava precisando aprender mais sobre dar, sobre a justiça horizontal e a justiça vertical. Devemos dar para Deus e não para os homens. Deparei-me com essa situação quando pastoreei uma igreja pela primeira vez. Comecei com aquela igreja quando ela ainda se reunia numa casa, e para o primeiro culto vieram apenas 20 pessoas. Minha esposa estava no hospital, gravemente enferma, com o nosso primeiro filhinho. Os médicos não sabiam dizer se ela se recuperaria ou não. Quando chegou o dia de eu pregar naquela igreja pela primeira vez, minha esposa me encorajou a ir, e eu fui. Durante todo o caminho do hospital até a igreja, o diabo me atacou com pensamentos de dúvida e medo, lembrando-me de como eu tinha sido um bobo, dando aquele passo de fé ao aceitar pastorear aquela igreja que parecia não ter condições de sustentar a mim e a minha esposa. Ao final do culto daquele dia, eu pedi ao tesoureiro da igreja que me mostrasse qual tinha sido a oferta daquele dia. Eu não pedi o dinheiro, apenas que ele escrevesse numa folha quanto tinha sido arrecadado. Quando ele me entregou aquela folha de papel com o valor da oferta, eu me surpreendi. A quantia era muito alta. Eu jamais me esquecerei disso. Eu olhei para aquele homem e disse, olha, eu acho que o senhor errou na soma, porque isso aqui é muito dinheiro. Ele sorriu e disse, não, pastor. Aquela senhora que costuma sentar no último banco da igreja deu quase todo o dinheiro que coletamos hoje. Eu estava ali, de pé na varanda daquela casa, quando aquela senhora saiu. E quando eu lhe dei a mão, disse, eu quero agradecer pela oferta que a senhora deu hoje. Ela pareceu contrariada com aquilo e me disse, eu não sei como o senhor ficou sabendo, mas eu não dei o dinheiro para o senhor. Eu dei o dinheiro para Deus, e isso não é da sua conta, viu, pastor? Sabe, com isso aquela senhora deu meia volta e marchou para fora. Eu era um jovem pastor e tinha acabado de ser repreendido e edificado com aquela atitude. Eu aprendi algo. Quando as pessoas ofertam, é para Deus e não para os homens, nem para o pastor. O que elas dão deve ficar entre elas e Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar, dizendo que não é nem para nossa mão esquerda saber o que a direita está dando. Quando damos, é para Deus o que fazemos. De acordo com as Escrituras, a disciplina espiritual mais importante é dar. Lembro-me que, quando comecei meu ministério naquela igreja, disse à minha mulher que jamais pregaria sobre dinheiro. Tomei essa decisão porque já tinha ouvido tantas histórias de famílias que queriam que o pai visitasse a igreja e, finalmente, no dia em que o pai resolvia ir à igreja, o sermão era todo sobre dinheiro. Por isso fiz o voto de jamais pregar sobre dinheiro. Mas eu tinha que voltar atrás nesse meu voto, porque estudando as Escrituras e pastoreando a igreja, eu descobri que o bem-estar espiritual de uma pessoa está diretamente relacionado à sua fidelidade nessa área do dar. Dar é uma atitude espiritual, uma disciplina espiritual. Quando as pessoas dão como devem dar, Deus as abençoa espiritualmente. Não acho que dar implica numa automática retribuição de prosperidade financeira vinda de Deus. Nem sempre isso acontece. Existem lugares do mundo onde as pessoas não têm liberdade religiosa e são lançadas na prisão por praticarem a disciplina espiritual de dar. Sabe, não funciona assim. Nem sempre nos tornamos mais prósperos financeiramente porque praticamos o dar. Mas Deus abençoa espiritualmente aqueles que dão. E tira daqueles que são infiéis na disciplina do dar riquezas verdadeiras e bênçãos espirituais. Deus tem riquezas verdadeiras para você, mas, de acordo com o ensino de Jesus no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, existe o princípio da mordomia. A mordomia não envolve apenas dinheiro, mas também o seu tempo, energia, dons, talentos, tudo que tem a ver com a vida do homem. Nesse ensino, Jesus disse,
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se você é fiel na maneira como lida com as riquezas do mundo, Deus confiará a você as riquezas verdadeiras. Mas se você não for fiel nesta área, vai acabar falido espiritualmente. Esta é a essência do que Jesus ensinou em Lucas 16. E se isso é verdade, eu estou convencido de que é, se você é responsável pelo bem-estar espiritual das pessoas, como não vai falar sobre a questão da mordomia, não apenas de dinheiro, mas também do tempo, energia, talentos e vida? Na maioria das culturas, a maneira como lidamos com o dinheiro determina como usamos também o nosso tempo, energia e, claro, dinheiro. Por isso, este assunto é importante na Bíblia. Nosso dinheiro e a mordomia fiel dele, ou seja, como gastamos o nosso tempo, dinheiro, como gastamos nossos talentos. Por isso, dar é uma disciplina espiritual ensinada na Bíblia. E é importante compreender que este dar deve ser uma atitude vertical e não horizontal. Devemos dar para o Senhor e não é da conta de ninguém o que damos ou quanto damos. Se temos a necessidade de contar o que damos ou deixamos de dar, é sinal que precisamos crescer na área da justiça vertical. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O primeiro versículo de Mateus, capítulo 6, é uma afirmação geral, explicada e aplicada de diferentes maneiras na continuação do capítulo. O primeiro versículo é o tema desenvolvido no ensino de Jesus sobre as disciplinas espirituais de dar, orar e jejuar. Em todas as três disciplinas, a ênfase está sobre o fato de que elas devem ser verticais e não horizontais. Agora que estamos falando sobre dar, como uma das disciplinas espirituais, eu gostaria de desafiá-lo a identificar este assunto na Bíblia e observar como esta disciplina espiritual pode se manifestar. Deus não precisa medir nosso compromisso com Ele, mas nós precisamos. Uma das maneiras que Deus nos deu para estabelecermos um padrão de avaliação do nosso comprometimento com Ele é a disciplina espiritual do dar. Será que a pessoa que diz que Deus está em primeiro lugar na sua vida pode também, ao mesmo tempo, se recusar a abrir mão do seu dinheiro para Deus? Isso é impossível. O dízimo foi instituído como um padrão de avaliação para ver se Deus realmente é o primeiro na vida de alguém. O dízimo não é apenas uma 10ª parte, mas é a primeira parte. Como veremos, dar é mais importante do que apenas dar o dízimo. Dar é um indicador muito importante da nossa espiritualidade. É por isso que Jesus começa a falar sobre o olhar para cima e ter disciplinas espirituais, falando do dar vertical, de dar para o Senhor, de dar diante de Deus, de dar ao Senhor a nossa vida e tudo que ela representa. Prezado ouvinte, que Deus possa lhe abençoar grandemente na sua caminhada espiritual. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada.